Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à Lei 8.112 na parte 13. Na verdade nós temos mais vídeos do que 13 aqui no canal falando sobre 8.112. Todos estão na playlist, eu vou deixar no link aqui na descrição. Nesse vídeo específico iremos tratar das licenças e afastamentos, que são do artigo 81 ao 96. Então vai ser uma análise bem detalhada desses artigos, com questões também ao final do vídeo, certo? Então eu trouxe 15 questões para vocês e são questões importantíssimas que caem bastante. E eu garanto a vocês que depois de você assistir esse vídeo, eu não tenho a menor dúvida que você já conseguirá resolver as 15 questões. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, nesse vídeo especificamente, vamos tratar das licenças e também dos afastamentos. Essas licenças e afastamentos estão dentro do título 3, que trata dos direitos e vantagens da Lei 8.112. Então, nessa primeira parte que vamos falar das licenças, vamos abranger os artigos do 81 até o 92. Se você está chegando agora no canal, ou mesmo se você já acompanha, mas ainda não é inscrito, o que acontece? Às vezes a pessoa assiste um vídeo ou outro, esquece de se inscrever. Convido você para se inscrever já agora no início, para você ficar antenado sobre todas as novidades que eu vou trazer aqui no canal Marques Edu. Então vamos lá, capítulo 4 das licenças, disposições gerais, tá bom? Então no artigo 81, ele vai dizer para a gente 7 casos em que serão concedidas licenças ao servidor. Dessas licenças, algumas são remuneradas, outras não. Algumas podem ser concedidas no estágio probatório, outras não. Então eu vou dizendo a vocês aqui quais que são e quais que não são, porque tudo isso é muito importante e gosta de ser explorado nas questões de concurso. Então nós vamos ter, conceder-se-á ao servidor licença. Número 1, no inciso 1, nós temos por motivo de doença em pessoa da família. Pronto, já iniciando com essa aqui, se a gente parar para pensar, motivo de doença em pessoa da família. Existem algumas condições para que você possa se utilizar dessa licença. Mas a gente vai entrar em detalhes mais à frente, em cada uma delas que eu vou mostrar aqui, das 7. Mas só para a gente entender um pouco, essa é uma coisa que ela foge ao servidor. Então, não faz sentido dizer, tem uma pessoa doente na família do servidor, dizer, não, peraí, você tem que esperar 3 anos para poder acompanhar essa pessoa. Não faz sentido. Então, obviamente, essa licença, ela pode ser concedida durante o estágio probatório, beleza? Então, anota aí que essa primeira licença ela pode ser concedida no estágio probatório. A segunda licença, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Mais uma situação que foge à gerência do servidor. A esposa do servidor, que há 2 situações em que a esposa é também servidora ou não, certo? Mas se eu falei a esposa do servidor, mas o cônjuge, né? Pode ser também o servidor, marido de uma servidora ou companheiro, de forma genérica, certo? Então, se essa pessoa que é cônjuge, companheiro de outra, se afastar, sendo ela servidora ou não, são situações diferentes, a pessoa tem que, para manter a unidade familiar, ela vai se afastar, ela pode ser afastada. E mais uma vez, você não pode, para manter a unidade familiar, esperar, não, peraí, você tem que esperar o estágio probatório acabar, são 3 anos, para você poder acompanhar o seu cônjuge ou esposa. Não faz sentido também. Então, essa é mais uma das licenças que podem ser concedidas ao servidor durante o estágio probatório, certo? Então, só falando um pouquinho sobre a remuneração, a número 1, ela pode ser com remuneração ou não. Como eu disse, eu vou entrar em detalhes mais à frente, mas basicamente o que é? A de número 1, doença em pessoa da família. Se for até 60 dias, ok, a pessoa pode ter remuneração. Passou de 60 dias, que pode ser até 90 dias, não pode também ultrapassar 90 dias, a pessoa não pode receber remuneração. Já por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, a pessoa não tem direito à remuneração. Porém, se o cônjuge ou companheiro também for servidor, há a possibilidade de uma espécie de uma cessão, né? Que você possa trabalhar em outro órgão também do governo federal e você possa receber, mas pela licença de afastamento você não recebe. Então ela é sem remuneração. Para o serviço militar, para serviço militar, essa também é possível no estágio probatório, até porque é uma coisa que você foge à sua vontade, é uma convocação, né? Então para serviço militar também. Nesse caso específico do serviço militar, ele continua contando como efetivo exercício, né? Então ele não para o probatório, o 1 e o 2 param a contagem do probatório, então
para serviço militar em que você não recebe remuneração. E quando você volta, você pode passar até 30 dias também sem remuneração, né? Depois que você é liberado desse serviço militar, você pode ficar 30 dias sem receber. Ou vantagem, né? Outra situação, né? Para atividade política. Pronto. Às vezes a pessoa pensa, para atividade política você não pode se afastar porque é você que está escolhendo. Mas, pessoal, para atividade política você também pode no estágio probatório, inclusive. E existe uma previsão que ela é sem remuneração. Porém, existe um períodozinho que você pode ficar com a remuneração, que eu vou explicar também mais detalhadamente quando a gente for falar sobre esse tópico. Mas esses 4 primeiros, eles podem ser concedidos no estágio probatório. Os demais não podem, certo? Então, a gente só dando uma pequena revisadazinha. Esses 4 primeiros, que eu não mostrei ainda os 3 últimos, né? São 7 que eu falei. Então, esses 4 primeiros podem sim ser concedidos no estágio probatório. A gente tem que o primeiro, por motivo de doença em pessoa da família, ele pode ser remunerado, dependendo da duração. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, não é remunerado, mas ele pode ser remunerado porque você pode continuar trabalhando em outro órgão, caso o servidor tenha um cônjuge ou companheiro que se afastou, que também é servidor, né? Então pode existir essa situação. Também, assim, tem mais detalhes que eu vou falar mais adiante, quando eu for falar especificamente desse tópico. Para o serviço militar, uma convocação, né? Então, para o serviço militar, você vai ser convocado, você tem que ir, você não recebe do seu órgão que você trabalha, provavelmente você vai receber alguma coisa lá do serviço militar, que ninguém vai trabalhar de graça, né? Mas do órgão que você trabalha, essa licença não tem remuneração, certo? E ela continua contando para o estágio probatório. Então, todas essas outras que eu falei aqui, elas cessam a contagem do estágio probatório. Já as demais, a gente nem vai falar de estágio probatório, por quê? Porque elas não podem ser concedidas, então ela não para a contagem do estágio probatório. A gente pode até pensar em termos de efetivo exercício, tá bom? Para aposentadoria ou algo do tipo. Então tem para o serviço militar, para atividade política também, porque tem aquele período que você vai se filiar ao partido e vai ter a escolha partidária, né? Para você, não é nem escolha partidária, para saber se você vai ser o candidato ou não. Então tem uma situaçãozinha que eu também vou especificar mais adiante, mas durante esse período, até o espécie de lançamento da candidatura, você não recebe. Depois, a partir do outro dia, enfim, eu vou falar detalhadamente na frente, vamos com calma, senão a gente vai atropelar aqui todas as ideias. A outra licença é a licença para capacitação. Essa licença, ela não pode ser concedida a quem está no estágio probatório, certo? Então, como ela é uma licença, ela é um benefício que é concedido ao servidor a cada quinquênio, né? Ou seja, a cada 5 anos, o servidor terá, ele poderá se utilizar dessa licença para capacitação, que eu também vou especificar, que tem a duração de 3 meses, ela continua contando como efetivo exercício, certo? Então, essa licença não pode ser contada, não pode ser ofertada ao servidor que está no estágio probatório. E essa licença, a capacitação, inclusive, ela é muitas vezes confundida com afastamento para cursar pós-graduação. Então, não é a mesma coisa, certo? Licença para capacitação é uma coisa, afastamento para cursar pós-graduação, estrito sensu, é outra coisa, mestrado e doutorado, outra coisa totalmente diferente. Há também a licença para tratar de interesses particulares. E essa licença, ela é muito importante e ela é também sem remuneração. A para capacitação, ela é com remuneração. A para tratar de interesses particulares, é você que está dizendo, eu quero sair do meu trabalho para fazer uma coisa particular, uma coisa minha. Eu quero, enfim, fazer o que for. Isso você não tem direito à sua remuneração e, obviamente, também para o tempo de contagem de efetivo exercício. 7. Para desempenho de mandato classista. Esse, né, como a gente já viu lá nas licenças que podem ser concedidas ao servidor durante o estágio probatório, essa não é uma delas. Então, essa licença, que é para você poder representar a classe, aquelas sindicais, ela não pode ser concedida ao servidor em estágio probatório, ela vai ser somente para o servidor já estável. Então, nesse caso, ela vai contar com um efetivo exercício também, certo? Então, ela não pode, essa aí não pode ser oferecida, né, para o servidor, concedida para o servidor que está em estágio probatório. Então, agora nós vamos iniciar falando alguns detalhes, né, no caso aqui, a licença prevista no inciso 1 do caput desse artigo, né, que fala por motivo de doença em pessoa da família, bem como cada uma de suas prorrogações,
serão precedidas de exame por perícia médica oficial observado ou disposto no artigo 204 dessa lei. A gente vai ver mais um pouquinho, vou falar mais esse artigo 204, mas só para a gente entender que essa licença que a gente está falando, que trata do motivo de doença pessoa da família, não é só você dizer, o parente meu está doente ali, certo? Então eu vou faltar amanhã. Não funciona dessa forma, não é assim que funciona essa licença. Então, como eu estava dizendo, né, no artigo 204 ele fala, a licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. Ou seja, se menos de 15 dias, aí sim você não vai precisar da perícia oficial. Vai trazer um atestado, vai trazer alguma forma de comprovação, certo? Mas se ela tiver mais de 15 dias, aí sim a conversa já muda, certo? Então, a gente tem, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 desse artigo. Então, às vezes a pessoa, eu vou passar 90 dias, já que a minha licença, eu tenho que passar até 90 dias, já que minha licença é não remunerada, então eu vou trabalhar. Mas não, né? Ele fala o quê? Não pode. Se a gente acabou de ver que tem a possibilidade de você ficar recebendo, você não pode, você está afastado para cuidar de uma pessoa e você ficar trabalhando. Então não tem sentido, né? Se você se afastou porque você é a única pessoa que pode cuidar daquela pessoa e você não tem tempo de trabalhar no seu trabalho, então é vedado é proibido o exercício de atividade remunerada durante o período de licença previsto no inciso 1, certo? Então você não pode desenvolver nenhuma atividade remunerada, senão você estaria trabalhando no seu posto de trabalho. No artigo 82, a licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será concedida como prorrogação, certo? Então, se a gente tem uma licença que já foi concedida de 60 dias, né, dentro de 60 dias do término da outra, ou seja, teve uma licença de 60 dias, aí antes de mais 60 dias você já começa outra. Então, ela não vai ser considerada uma nova licença, e sim uma prorrogação dela. Qual é o problema em relação a isso? Quando a gente tem uma nova licença, essa licença ela vai ser contada dentro da mesma. E se ela for mais 60 dias, ela não tem direito à remuneração. E agora na seção 2 da licença por motivo de doença em pessoa da família, ainda no artigo 83, poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, enteado, dependente que viva suas expensas e, olha só esse detalhe importante. Aqui a gente está abrindo, né, aquele inciso 1. Então a gente está vendo aqui que para quem é que é considerado pessoa da família? Servidor, eu sou servidor, então caso cônjuge, companheiro desse servidor, pais do servidor, filhos, padrasto, madrasta, enteado ou outro dependente, qualquer que não necessariamente seja nominalmente da família, né, de sangue, que viva as suas expensas. E aí tem um detalhe, como eu estava dizendo, que eu deixei destacado, e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Então, existem algumas condições. Primeiramente, que é taxativo, né? Quais são as pessoas, quais são os membros da família que podem, como a gente acabou de ver. Além disso, esse membro da família ele tem que constar no seu assentamento funcional, ou seja, quando você se torna servidor, você tem que ir lá e dizer, essas pessoas aqui estão no meu assentamento funcional. Então você está dando uma lista. Então, de repente, tem o seu vizinho. Aí você ficou, né, você é a única pessoa do mundo que pode cuidar do seu vizinho. Você pode? Não, você não pode, certo? Não é uma pessoa da família e não consta no seu assentamento funcional. Se tem alguém que é muito importante para você e você que vive as suas expensas e que conste no seu assentamento funcional, mediante uma comprovação por perícia médica oficial, aí você poderá ter essa licença, ter a licença concedida. Artigo 1º. Parágrafo 1º, desculpa. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável. Não é só porque a sua mãe adoeceu, mora lá em outra cidade, seu pai adoeceu, que você vai poder. Porque de repente você tem irmãos, esses irmãos não trabalham e eles são pessoas saudáveis, então não tem razão para você especificamente ser a pessoa que vá acompanhá-los.
Então, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2 do artigo 44. Além disso, a sua assistência tem que ser indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Por quê? Imagina que a pessoa está internada por Covid e não pode receber visita. Então não tem sentido você se afastar para cuidar dessa pessoa, porque você nem pode ficar lá. Então tem que ser tudo muito bem esclarecido, certo? E também tem uma outra situação, né? Que se você não tiver como compensar esse horário, por exemplo, eu vou ter que acompanhar a minha tia, que está lá, consta no meu assentamento funcional, ver as minhas expensas, tenho que acompanhar a minha tia que está no hospital, e é somente eu que moro aqui na minha cidade, ela já estava no meu assentamento funcional, que posso acompanhar. Pronto, beleza, tudo bem. Só que eu estou saindo do meu trabalho 3 horas ali na semana somente, ou então 4 horas na semana. Será que teria como eu compensar esses horários dentro do próprio mês? Se sim, tudo bem. Se não, aí é que vai entrar em uma segunda situação que a gente vai ver mais adiante. Mas se tem como eu compensar os horários, aí fica tudo muito mais fácil, tá bom? Parágrafo 2º. A licença de que trata o caput, incluídas prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. Então, além disso, essas licenças que a gente acabou de ver, que elas não são infinitas. Também não pode ficar acompanhando o familiar, né, o ano todo. Então, existe um limite para isso. E esse limite ele está definido de duas formas. Quando é mantida a remuneração e quando não é mantida a remuneração, como eu já tinha dado uma pincelada lá no início. Então, se for por até 60 dias, consecutivos ou não, ou seja, durante o período de 12 meses, é mantida a remuneração do servidor. Se for por até 90 dias consecutivos ou não, ou seja, 90 dias espalhados durante o ano, é sem remuneração. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data de deferimento da primeira licença concedida, ou seja, a partir do momento que você pediu a primeira licença que começa a contagem. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as prorrogações concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos no inciso 1 e no 2, que tratam dos 60 dias com remuneração, 90 dias sem remuneração. Poderá ser concedida ao servidor... Estamos agora falando da licença por motivo de afastamento de cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivos e legislativos. Então a gente tem uma situação aqui, a pessoa quando ela é afastada, quer dizer que ela foi retirada, ela teve que sair, se deslocar por qualquer razão. Então pode até ser por uma razão de, o companheiro, a companheira, cônjuge, trabalhava numa empresa privada, precisou se deslocar para outro país, agora é gerente de uma empresa multinacional aqui em outro país. Então, numa situação como essa, você não precisa pedir a exoneração do cargo, né? Você pode pedir a licença por motivo de afastamento do cônjuge. Então, nesse caso, né, geralmente isso acontece para mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, certo? Qual é o prazo? Por quanto tempo que eu posso ficar afastado, né? Então, nessa situação, o prazo é indeterminado. Ora, se eu estou saindo porque eu quero, por prazo indeterminado, vocês acham que eu tenho direito a receber ou não? Então, obviamente que lá no parágrafo 1º vai dizer: a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Então, tem aquela situação que eu tinha falado a vocês também, né? Mas se esse deslocamento do servidor for porque o cônjuge também é servidor, cônjuge ou companheiro também é servidor público, civil, militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, se o cônjuge também é servidor, independente da esfera, poderá, ou seja, também não é uma obrigação, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta
autárquica ou fundacional, desde que para o exercício da atividade compatível com o seu cargo. Ou seja, você saiu, se deslocou para outro ambiente para acompanhar cônjuge e companheiro. E esse cônjuge e companheiro, ele é servidor público também, não importa a esfera. Você pode ter um exercício provisório em outro órgão. Lembre-se que é provisório, certo? Não é, você não vai ficar agora efetivo naquele lugar. Mas qual é o período? O período é enquanto houver o afastamento do cônjuge ou companheiro, certo? Então, há a possibilidade de receber também, de você que está sendo, que solicitou a licença por motivo de afastamento do cônjuge, receber também? Sim, tem, desde que você exerça provisoriamente o seu cargo, né, a sua atividade em outro órgão da administração pública federal. Agora, apesar de que o cônjuge e companheiro pode ser de qualquer das esferas, como você é servidor do Executivo Federal, na verdade, como você é servidor federal, então você pode atuar em órgãos, entidades, na verdade, da administração federal, que pode ser direta, autárquica ou fundacional. Então, é importantíssimo frisar isso. No artigo 85, nós temos: ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Então, se você vai servir, porque você foi convocado, você tem esse direito. Lembrando que, concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o seu exercício do cargo. Então, esse aqui, dos que eu havia falado, é a última das licenças que podem ser concedidas ao servidor em estágio probatório, certo? E essa é a única que continua contando como efetivo exercício, a não ser também, né, se for o outro caso lá em que o servidor ele está trabalhando lá de forma provisória em outro ambiente, também está contando como efetivo exercício que ele está trabalhando, né? Vamos lá. O servidor terá direito à licença, né, no caso aqui estamos falando agora da licença para atividade política. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então percebam que o prazo que o servidor vai ficar sem remuneração é essa especificada aqui no caput do artigo 86. Então, durante o período que mediar entre a escolha a sua escolha em convenção partidária, ou seja, está lá todo mundo, aí vamos, fulano de tal vai ser vereador, então eles estão naquele negócio, pode se candidatar a deputado ou a prefeito, então tá ali, tá no momento da escolha em convenção partidária. E essa escolha é o quê? Para que ele seja candidato eletivo. Então, dessa escolha até a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, ele não pode receber. Porém, tá no parágrafo primeiro, vai dizer: o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado. Pronto, então a gente sabe que ele vai ficar sem remuneração se ele tiver algum cargo, direção, chefia, assessoramento, arrecadação, fiscalização, vai ser afastado. E ele fala mais, ele reforça mais. Quando é que ele vai ser afastado? A partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao pleito. Então, tá naquele momento de escolha de convenção partidária para saber se o candidato, se ele vai ser candidato a um determinado cargo. Durante esse período, ele está sem remuneração. A gente viu aqui que se ele tiver cargo de gerência, direção, assessoramento, ele vai ter que ficar o quê? Afastado. A partir do primeiro dia, né, do dia imediato ao do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia, até o 10º dia seguinte ao pleito, ele vai permanecer afastado. Porém, o cara não vai ficar totalmente sem dinheiro. Então, vai ser concedida aqui uma situação. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença. Aí tem a questão: assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. Ou seja, após esse período em que ele registrou a candidatura, então agora ele é candidato, né? Então registrou a candidatura, passaram 10 dias após a eleição,
então o servidor vai fazer jus ao vencimento do cargo efetivo dele, somente pelo período de até 3 meses. Sendo que já está pacificado em muitas situações o servidor, devido ao fato desse término, né, desse momento aqui, que ele, enfim, o término desses 3 meses ainda ficar muito distante da posse lá no cargo político. Então, já existem muitas situações em que o servidor está conseguindo receber até 6 meses. Porém, isso nem importa muito para a gente, por quê? Porque de acordo com a 8.112, são 3 meses, certo? Então, se o seu concurso trata da 8.112, somente 3 meses e morreu. Dá licença para capacitação. Pronto, essa licença para capacitação eu nunca utilizei, diga-se de passagem, já poderia ter utilizado 2 vezes. Ela acontece da seguinte forma: após cada quinquênio, ou seja, cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, certo? Então, muita gente confunde isso, que eu tenho direito. Pronto, então eu vou e pronto. Não é bem assim. Então, a cada quinquênio de efetivo exercício, ou seja, 5 anos, o servidor poderá, no interesse da administração, ou seja, tem que existir o interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo com a respectiva remuneração por até 3 meses. Então, também não é por 3 meses, por até 3 meses. Pode ser 1 mês, pode ser 2 semanas? Pode, certo? Para participar de curso de capacitação profissional. Muita gente confunde isso aqui com afastamento lá para cursar mestrado ou doutorado, né? Aquela pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, no país, fora do país. Então, muita gente confunde isso. E isso aqui não é aquilo. Essa licença aqui só pode ser concedida ao servidor estável, porque a cada quinquênio, são 5 anos. O servidor se torna estável com 3 anos, certo? Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumulados. Por exemplo, eu nunca utilizei. Eu já tenho mais de 10 anos de servidor. Então quer dizer que eu poderia usar 6 meses seguidos? Não, então é a cada quinquênio. Interessante falar sobre isso, porque antigamente existia a licença prêmio. A licença prêmio era basicamente isso, porém você tinha uma outra situação, que se você não utilizasse, perceba, pessoal, que eu estou falando aqui, que acontecia antigamente, já foi vetado, já tem um tempo que foi vetado. Se eu não estou enganado, foi vetado em 96, certo? Mas antigamente existia a licença prêmio, em que o servidor tinha direito aos 3 meses, porém, se ele não quisesse utilizar dessa licença, ele tinha direito a pecúnia, ou seja, ele podia receber os 3 meses. Opa, não quero essa licença não, manda os 3 meses para cá pro meu bolso. Então, antigamente existia isso, hoje não existe mais, infelizmente, né? Porque seria muito bom, que eu não ia usar, não, eu ia querer o dinheiro, vou nem mentir. Então, não confundir, como eu já falei, com afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. Gente, muitas questões de concurso fazem essa confusão na cabeça de vocês. Elas botam licença para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. Não existe essa licença. Licença é para capacitação, licença rápida, certo? Até 3 meses no máximo. Já para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país, são até 4 anos. Então, são coisas totalmente diferentes, tem que tomar muito cuidado. Artigo 91, a critério da administração, ou seja, no interesse da administração, poderão ser concedidos ao servidor ocupante do cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, ou seja, esse aqui já reforça, né, que não pode estar em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Vale ressaltar que, ao longo da sua vida funcional, o máximo de tempo que você pode utilizar essa licença para tratar de interesses particulares é de 6 anos, certo? Então, são 3 anos consecutivos e você pode, num momento posterior, solicitar mais uma vez, tem que esperar mais 3 anos, obviamente, todo esse período sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Então, se você de repente, cara, agora eu quero ser nômade, vou passar 3 anos aí andando pelo meio do mundo. Aí você vai. Mas você tem que ficar bem alerta, porque primeiramente para você solicitar isso, tem que ser a critério da administração, ou seja, ela pode, é discricionária, ela pode dizer, eu quero, eu não quero, eu aceito, eu não aceito. E você tem que solicitar e ela vai dizer se quer ou não.
Segundo lugar, você não pode estar no estágio probatório. E terceiro é a parte pior, porque ela pode ser interrompida a qualquer tempo. Então você se programou para fazer a sua viagem nômade através do mundo aí, né? Para você, vou passar 3 anos de mochileiro porque eu ganhei na loteria, mas eu quero manter o meu cargo lá. E aí você tá lá, né? Tá lá no Egito, aí tá passando aí na Irlanda, todos os lugares aí, Europa, Ásia, visitando o mundo todo. Aí de repente, opa, meu amigão, seguinte, você vai ter que voltar porque a sua licença foi interrompida, estamos precisando de você aqui. Ou também você pode dizer, não quero mais ser mochileiro não. Enfim, esse dinheiro que eu tinha aqui, eu já findei, fui gastando tudo, passei em Las Vegas, apostei tudo, perdi tudo, e agora eu vou ter que voltar. Então pode ser interesse do servidor ou também a pedido da administração. Vamos lá, vamos mais para frente. Artigo 92, que a gente vai falar da licença para desempenho de mandato classista. O que é esse mandato classista? Aquele mandato em que você vai ser líder de sindicato, líder de categoria, entidade fiscalizadora, alguma coisa que representa a profissão. Então, é assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração, até porque você vai receber a remuneração de lá, né? Para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe no âmbito nacional, sindicato representativo de categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observados o disposto na linha C do inciso 8 do artigo 102 dessa lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. Então, a gente vai ver agora quais são os limites, quantos servidores podem ser contratados para fazer isso que a gente acabou de ver. Vai depender o quê? Da quantidade de membros, né? De quantidade de pessoas que estão lá, seja dentro dessa entidade. Então, para entidades com até 5.000 associados, são 2 servidores. Para entidades mais de 5.000, ou seja, 5.001 até 30.000 associados, são 4 servidores. Para entidades com mais de 30.000, são 8 associados, 8 servidores. Então, a gente tem a situação: até 5.000, 2 servidores; de 5.001 até 30.000, 4 servidores; mais de 30.000, 8 servidores. Tá? Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos, ou seja, tem que existir uma eleição, não é só indicação, para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Também não adianta você só inventar que tem, não. Tem que ser um órgão cadastrado, né? Um órgão registrado devidamente. Na seção 8, ela vai tratar da licença para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Então você não precisa estar no estágio probatório, você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, porque aí com certeza você vai aumentar a sua remuneração. Então vamos para frente. Título 3 do Direitos e Vantagens, ainda estamos nele, né? Vamos falar agora dos afastamentos. Então nós tratamos de todas as licenças. Na verdade, todas as licenças daqui, porque ainda tem uma outra licença que eu vou tratar no vídeo mais adiante, né? Que é a licença maternidade. Então a gente vai falar sobre ela, quais são os direitos, qual o tempo, tudo isso direitinho lá na frente, porque essa licença específica ela está tratada mais adiante na lei, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5 dos afastamentos, seção 1, do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Vamos agora para o artigo 93. Lá no artigo 93 vai falar: o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Então você pode pensar: nossa, eu sou um servidor público federal, eu posso trabalhar nos outros poderes? Posso trabalhar no Estado? Eu posso trabalhar no Distrito Federal, nos municípios? Pode sim, certo? Então, você pode ter esse afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Acontece. Qual é a primeira situação? Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. No inciso 2, a gente tem em outros casos previstos em leis específicas. Então, essas aqui ela deixa bem aberto, porque podem existir inúmeras leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, perceba que a gente excluiu aqui o quem? O federal, né? Da mesma esfera. Então, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária.
mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Então, a gente tem quais situações que a gente colocou aqui? A gente tem a situação do servidor poder da União, Estado, Distrito Federal, município. Então, são 4, né? União, que é o federal, os estados, estadual, Distrito Federal, distrital e dos municípios, ou seja, das cidades. Desses 4, a gente vai ter o seguinte, que se a pessoa for cedida para Estado, município, Distrito Federal, nesses casos aqui, quem vai pagar vai ser a cessionária, ou seja, aquela pessoa que se beneficia, aquela que é o adquirente da cessão, ou seja, aquele que recebe o servidor. Porém, se for dentro da mesma esfera, se for federal, continua pagando o órgão cedente. Porque federal, o cara está na universidade e foi para outra, ele está no INSS e foi assessorar uma universidade, ou o contrário, vice-versa. Então é federal, sai do mesmo lugar, então continua com o federal. Beleza? Isso aqui eu acho que é até mais lógico. Aí existe uma outra hipótese, né? Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia mista nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo acrescida de percentual de retribuição do cargo em comissão. A entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Então, se ele está numa empresa pública ou sociedade de economia mista, nesse caso, quem vai pagar é essa sociedade de economia mista, certo? E não aquele lá que cedeu, certo? Então, quem vai pagar é a cessionária. Parágrafo 3º, a cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União, mediante autorização expressa do Presidente da República. O servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para determinado fim e a prazo certo. Também não é permanente, certo? Então, para você poder ser cedido de um órgão para o outro, você tem que ter autorização do Presidente da República. Também não é coisa assim, vou ali essa semana. Não é bem assim, né? Parágrafo 5º, aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. As seções de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos de Tesouro Nacional para custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das discussões contidas nos incisos 1 e 2 e parágrafos 1º e 2º desse artigo, ficando o exercício do emprego cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, e exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. O Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da administração pública federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado servidor público, ou empregado ou servidor independente da observância constantes no inciso 1 e no parágrafo 1º e 2º desse artigo. Vamos agora para o afastamento para mandato eletivo, certo? Que é diferente daquela licença que a gente tinha visto lá, que você vai ter a escolha da convenção partidária. Então agora é o afastamento de fato, certo? Você já foi eleito e agora você vai começar o seu mandato eletivo. Então, nesse caso, no artigo 94, ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Ponto. Morreu. Se for mandato federal, estadual ou distrital, tchau, você não tem remuneração, você vai ser afastado do cargo, você vai ter que receber lá do outro, né? Do cargo eletivo. 2, inciso 2º aqui, né? Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo. Então, mandato federal, estadual, distrital, afastado do cargo. Investido no mandato de prefeito, afastado do cargo, sendo que no caso do prefeito, né, você pode optar pela sua remuneração ou pela remuneração do cargo de prefeito. E a gente tem agora essa situação aqui é bem peculiar, que é no caso de vereador. Se o cara foi eleito vereador, né, a mulher foi eleita vereadora, então se ele foi investido no mandato de vereador, aí tem duas situações. Se existe compatibilidade de horário,
ele vai fazer o quê? Ele vai perceber, ou seja, ele vai continuar ganhando, ele vai trabalhar nos dois, ele vai continuar ganhando lá a vantagem do cargo dele, sem prejuízo da remuneração do cargo, e obviamente vai contar como efetivo exercício para progressão e tudo, porque ele vai estar trabalhando nos dois. E existe a segunda situação, que é não havendo compatibilidade de horário. Imagina que o cara, de alguma forma, não consegue compatibilizar os horários, né? E aí, nesse caso, ele vai ser afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, nesse caso, ele vai ter que optar pela remuneração de um ou do outro, certo? Porém, né, a gente consegue ver aqui que se esse caso aqui do vereador é bem específico. Se tem compatibilidade de horário, conheço alguns casos, a pessoa pode continuar sendo técnico, professor, sei lá o quê, né, docente ou técnico, e ser o vereador de determinada cidade, certo? Já vi isso acontecer até com um cara sendo vereador em outro estado. É totalmente possível. Se não tem compatibilidade de horário, né, então aí realmente ele vai ter que optar, vai facultar, escolher por uma das remunerações, e ele vai ter que ficar somente como vereador. Parágrafo 1º, no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Parágrafo 2º, o servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Então, olha aí, porque o que é que acontece? A pessoa está exercendo o seu mandato na determinada cidade, né? Então, se eu estou lá, estou exercendo, estou investido nesse mandato eletivo ou classista, eu não posso ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde eu estou exercendo o mandato. Por quê? Porque se eu já estou exercendo mandato naquele local, e se você me deslocar, aí você pode, você quebra as pernas do servidor, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, além de perseguição política, né? Vou botar você lá para aquele lugar porque eu não gosto, você é de outra linha ideológica da minha, então vou botar você para outro lugar, tal. Então, para evitar esse tipo de coisa, fica logo proibido, né? Não pode ser removido, distribuído via ofício, né, para outro local. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Vamos lá, agora a gente vai ver do afastamento para estudo ou missão no exterior. Artigo 95, o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem que ter autorização de tudo, né? Se o servidor ele quer se ausentar. A ausência não excederá 4 anos, ou seja, essa ausência, o máximo que ela pode durar é de 4 anos, e finda a missão ou estudo, somente decorrido igual prazo será permitida nova ausência. Ou seja, você só pode solicitar uma nova se passarem 4 anos. Então vale ressaltar que ela não pode ser prorrogada. 4 anos, voltou, pega mais 4 anos, faço 8 anos. Não pode, certo? O máximo são 4 anos. Ao servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido o período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com o seu afastamento. Então, o cara saiu para fazer um estudo, uma missão no exterior, passou 4 anos. Ele voltou e aí ele recebeu, 2 anos depois, ele recebeu uma proposta de uma empresa para ter um salário muito bom e ele quer sair do serviço público. O que é que acontece? Se ele quiser sair, ele não tem direito diretamente, a não ser que ele pague todas as despesas que o governo teve para poder manter ele lá fora. Por quê? Porque ele se afastou e continuou recebendo, certo? Então é um afastamento com remuneração. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica aos servidores de carreira diplomática, né? Até porque o carreira diplomática ele tem que ficar viajando. Então não faz sentido ter essa restrição para eles, porque já faz parte, é inerente ao cargo. As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata esse artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento, ou seja, existe um regulamento, e aí caso você queira conhecer especificamente, eu recomendo que você procure os sites das universidades e institutos federais na parte de PROGEP. Geralmente lá, tudo isso que a gente está vendo aqui de licença, eles têm, qualquer um, ele vai ter lá quais são os passos, que aí existem outras considerações além da 8.112, que vão entrar instruções normativas, portarias do governo federal, portarias às vezes locais. Então é importante quando você quiser olhar mais detalhadamente isso, procurar nos sites das universidades, que eles já usam 8.112 como base. No artigo 96,
a gente vai tratar do afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, né? Dar-se-á com perda total da remuneração. Se esse afastamento é para servir nesse organismo internacional, mesmo o Brasil tendo cooperação, nesse caso, você vai ter perda total da remuneração. Então, provavelmente você vai receber um dinheiro de lá, porque tem que se manter, né? Tem que ter uma espécie de uma bolsa, né? Do outro lado. E agora, vamos para a seção 4, que trata do afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país, seja mestrado e doutorado, e esse aqui é um dos principais e dos que a gente acabou de ver, um dos que mais caem em concurso. Desde que a gente viu aqui, eu não tenho dúvida que esse aqui é um dos que mais caem. Então, quando a gente vai tratar, e também é interesse da maioria, né? No artigo 96A, ele vai falar que o servidor poderá, no interesse da administração, mais uma vez vale ressaltar isso, que não é só no meu interesse, é no interesse da administração, e de que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, ou seja, é na mesma cidade. Eu moro aqui em Fortaleza, tem a universidade aqui, a UFC, tem outras universidades, eu quero fazer um doutorado. E aí, o doutorado tem aulas quinta e sexta. Eu dou aula segunda, terça e quarta. Será que eu não poderia conciliar esses horários? Acho que com certeza eu conseguiria, né? Por mais que fique difícil e tal. Então, se não tiver como acontecer simultaneamente, não, as aulas lá são todos os dias. Eu já vi universidade que tem regra até com distância. Só é concedida se tiver tantos quilômetros, se não der para a pessoa conciliar os horários. Então, tem regras que são bem específicas de regulamentos, como eu disse. Se você vai para uma universidade específica, você vê lá, depois que você já te assumir, né? Mas, para termos de concurso, o que importa para a gente é o que está posto aqui no artigo 96A. Interesse da administração, incompatibilidade de exercício das duas atividades simultaneamente, né? Não tem condições de você compensar o seu horário, então, nesse caso, pode existir o afastamento do cargo efetivo com a remuneração, né? E mais, isso que vai contar como efetivo exercício também. Nessa situação que eu acabei de dizer, né, você pode ter o seu afastamento para participação em programas de pós-graduação estrito sensu no país. Eu não sei por que trata assim, no país, porque aí no final ele vai dizer que isso se aplica também fora do país. Eu não entendo por que eles colocam assim, estrito sensu no país. Era para ser só pós-graduação estrito sensu. Porque tudo isso aqui que a gente está vendo também se aplica fora do país, certo? O ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamentos do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para esse fim. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Vai depender da universidade, do instituto que você trabalha, ela pode ter alguns critérios diferentes, né? Porque ele fala, o ato do dirigente máximo do órgão, o reitor no caso, né, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, a legislação atual ela pode mudar, né? Porque existem as instruções normativas e tal. Os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação em país, com ou sem afastamento, que serão avaliados por um comitê constituído para esse fim. Então, tem que avaliar tudo isso. Então, ele está dizendo assim, de acordo com a legislação atual, vigente, certo? Então, pode mudar. Por isso que ele não coloca todos os critérios já na própria 8.112. Mas ele traz muitas condições para a gente ter um norte. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidades há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório. Ou seja, esse afastamento específico aqui só é concedido, segundo a 8.112, para servidores fora do estágio probatório. Mas você, que já é uma pessoa esperta, que já conhece bastante, né, a legislação das universidades, dos institutos, você fica, mas espera aí, eu conheço vários casos de pessoas que entraram e assim que entraram já conseguiram um afastamento para doutorado. E aí, como é que fica a 8.112? Posteriormente a 8.112, foi lançada em 2012 uma lei que trata das carreiras, né, do magistério superior, da carreira EBTT, das universidades e dos institutos federais, a carreira EBTT e das universidades. Essa lei, a 12.772, ela abre que para
os servidores que atuem no magistério especificamente, lá no artigo 30, eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Mas ela abre que para esses servidores específicos, servidores da carreira do magistério, BTT e do magistério superior, elas podem, mesmo no estágio probatório, ter esse afastamento. Então, como essa lei de 2012, lá 12.772, 2012, posterior a 8.112, que é de 90, né? São 22 anos depois. Então, para o servidor do magistério, ele pode. Então, tem que tomar cuidado, porque se no seu concurso estiver especificando somente 8.112, se a questão estiver trazendo 8.112, é uma coisa. Se o seu concurso é para professor e ele tem como parte da legislação a 8.112 e essa outra parte da 12.772, aí, se na questão não especificar de acordo com a 8.112 ou de acordo com a 12.772 de 2012, aí a sua resposta pode mudar, né? Por quê? De acordo com a 8.112, somente após o estágio probatório. De acordo com a 12.772, para a carreira do magistério superior e EBTT, você pode mesmo no estágio probatório, certo? Então, perceba essa distinção. Tem que ficar bem atento ao edital do seu concurso e muito atento à questão, certo? Então, isso aqui, eu digo até para vocês aí, batam um print agora desse negócio aqui, certo? E anotem em algum lugar. Se você está fazendo concurso para professor, isso é importantíssimo. Parágrafo 3º. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos. Então, um pós-doutorado é diferente, né? Então, é pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório e que não tenham se afastado para a licença para tratar de interesses particulares ou com fundamento nesse artigo nos 4 anos anteriores à data de solicitação do afastamento. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido, certo? Então, isso aqui continua valendo. Caso o servidor venha solicitar a exoneração do cargo ou aposentadoria antes do cumprimento de cumprido o período de permanência previsto no parágrafo 4º, deverá ressarcir o órgão ou entidade. A mesma situação que eu já tinha falado antes, né? Se você teve um afastamento, ficou recebendo durante esse afastamento, você voltou, caso você queira sair logo, né? Você tem que devolver, né, restituir o erário em relação a isso. Tem uma situação de uma pessoa, uma situação que eu conheço, né? O cara, ele saiu para fazer uma situação dessa, para se capacitar, e quando ele chegou lá na universidade da Europa, deu para ele, né, uma proposta de emprego muito boa, né, lá para ser professor da universidade, lá na Europa. E ele tinha que voltar para cumprir o período dele aqui. E aí, ou ele pagava, se eu não estou enganado, na época era cerca de 500 mil reais, isso até uns 5, 6 anos, ele tinha que pagar 500 mil reais para poder, enfim, pagar a alforria dele, né, a liberdade dele. E aí, obviamente, né, quem é que tem 500 mil reais, o cara estudante? Aí ele não pôde, né, ficou no Brasil mesmo. Então, caso o servidor venha solicitar exoneração, dentro da situação, ou ele espera o período que ele ficou, né, afastado, ou ele tem que bancar ali, pagar os gastos com o aperfeiçoamento dele, o tempo que ele ficou recebendo lá fora. Caso o servidor... E aí tem uma outra situação. Você se afastou para fazer o seu mestrado e doutorado e, de repente, você não conseguiu. Foi reprovado, a banca reprovou você. Lá no final, você nem escreveu o seu trabalho. Você foi um gaiatão, né? Saiu para se afastar, você, opa, agora eu tô aqui em outro país, cara, eu quero curtir aqui, quero viver aí loucamente. Pronto. Então, caso o servidor não obtenha o título ou o grau que justificou o seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Ou seja, você vai ter que restituir, né? Você ficou, você voltou, beleza. Mas você não obteve o grau, era aí, né? Então, você vai ter que repor financeiramente o erário, o governo. O governo pagou para você para estudar. Você não estudou? Ou você não conseguiu? Para o governo, meu filho, eu paguei, você que resolva, né? Para o governo funciona assim. Agora, existe, obviamente, né? Existe aquela situação que é de caso fortuito, ou então força maior, e aí o dirigente máximo do órgão ou entidade, ele vai ter esse poder de decisão. Eu já vi um caso também desse tipo, né? Que o cara foi para outra cidade, e aí ele
enfim, teve coisas pessoais, a família dele era daquela cidade, teve filho e tal, tudo. E aí o cara simplesmente abandonou, continuou recebendo, ficou na dele, e quando voltou deu uma confusão. E aí entrou na justiça e, enfim, teve que pagar, né? Então acontece, pessoal, isso aí, certo? Acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior autorizados nos termos do artigo 95, no disposto do parágrafo 1º ao 6º. E agora nós vamos às questões, pessoal. Aqui, ó, na gravação tá aproximadamente 1 hora já. E agora eu vou começar, são mais 15 questões. Então, se você chegou até aqui, eu não tenho dúvida de que você é um potencial candidato a tornar-se um servidor público federal, tá bom? Então, quero dizer a você, se você ainda não é inscrito, ó, inscreva no canal. Quiser me seguir também lá no Instagram, @marcoscruz, eu trago algumas dicas, enfim, eu estou interagindo lá com vocês. Às vezes quer fazer uma pergunta que, enfim, foi um outro momento, você nem lembra qual é esse vídeo, vá lá, fala comigo lá também que eu posso ajudar você. E também, aqui é um momento em que você pode dar o seu print, né? Você dá o print e me marca no Instagram, que aí eu vou repostar vocês e vocês podem dizer também aqui nos comentários de qual cidade você está falando, certo? Então não precisa fazer tudo isso agora, pelo amor de Deus. Você pode dar o print agora e depois você posta. E aí você vai dizer para mim aqui no comentário, ó, qual é a cidade e quando você está vendo isso. Eu acho muito legal, tem um outro vídeo que eu coloquei, essa interação, para saber quando você está assistindo o vídeo e de que horas, né? E se você puder dizer a cidade também. Que aí ficou muito bacana. Tem gente, eu estou estudando agora, 2 horas da manhã. Às vezes chega a notificação no meu celular que é 2 horas da manhã. Sabe? Parabéns, você vai passar, viu? 2 horas da manhã estudando. Então, deixa aí o seu comentário. É importante para a gente ter essa interação aí. É muito bacana, tá bom? Para eu conhecer vocês, saber de onde vocês estão falando e tal. É muito bom. Porque às vezes a gente não tem noção, coloca um vídeo aqui no YouTube e aí tá o cara do Pará, o cara do Paraná, o cara do Acre, do Rio Grande do Norte, aqui do Ceará, lá da minha cidade, Mossoró, o pessoal faz prova, concurso da UFES, da Universidade UFAL, meu Deus, do Piauí, todos os lugares. Então é muito bacana conhecer vocês aqui nos comentários. Quando vocês deixam comentário, eu fico muito feliz. Isso me motiva, né, também para trazer mais vídeos para cá. E agora nós vamos às questões, como eu falei, são 15 questões, e eu tenho certeza que você que prestou atenção no vídeo até aqui, vai conseguir resolver facinho as questões. Então, a ideia é, eu vou trazer a questão, você vai bater um print da questão, vou botar aqui, ó. Você vai bater um print da questão, e aí você vai botar, você vai anotar num cantinho aí, e no final você vai dizer se você tinha acertado ou não, ou se você quiser já colocar no comentário aí durante o momento que você está vendo o vídeo, fica à vontade também. Pronto, pessoal, então essa questão, a questão de número 1, ela fala, não constitui licença sem remuneração, prevista na Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, a licença, ou seja, não constitui licença sem remuneração. A gente poderia pensar, ó, constitui licença sem remuneração, ou seja, dessas licenças, quais são sem remuneração? Só que ele colocou um não na frente, ou seja, dessas, qual é a licença que tem remuneração? Certo? Então, se a gente for olhar, eu já falei muito bem sobre isso lá no início, né? A gente sabe, licença é por motivo de afastamento do cônjuge. Tem direito à remuneração? Não. A não ser que o servidor também seja, o cônjuge também seja servidor, você vai para um local e você possa ser cedido para aquele órgão por enquanto, para você poder trabalhar. Então, mas não é uma retribuição, não é um recebimento pela licença, é pela sua execução do trabalho lá, certo? Para atividade política, a mesma coisa. A gente lá no começo tem a atividade política, ela não é remunerada, né? Para a licença para atividade política. Tem aquele períodozinho lá, depois, ali é um caso bem específico, mas a licença em si não é remunerada. Para o desempenho de mandato classista, também ela não é remunerada, né? Até porque você vai receber lá do órgão em que você está exercendo essa atividade, certo? Para tratar de interesses particulares, essa aqui não é mesmo, é interesse particular, você que escolheu se afastar do cargo, né? Você, enfim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu falei, né? Você é mochileiro e tal, então não pode, certo? Você não tem direito a receber a remuneração. Agora, para capacitação a gente viu que a cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, ele tem direito, né, com a remuneração, a participar por até 3 meses de curso de capacitação profissional, certo? Então, nesse caso específico, sim. Então, a resposta da questão de número 1 é letra E, certo? Agora vamos para cá, olha aí. Essa questão de remuneração, ela vai ser bem explorada nas questões. Essa questão aqui da Fundação Carlos Chagas, 2012, do TST, analista judiciário da área administrativa. A licença para capacitação
licença para tratar de interesses particulares e a licença para o desempenho de mandato classista, no regime da 8.112, dão-se respectivamente. Aí ele quer saber dessas aí, quem é com remuneração, quem é sem remuneração. Ó, licença para capacitação a gente acabou de ver na questão anterior, né? Então, é com remuneração. A gente já exclui letra B e letra E. Então, a gente está entre A, C, D, porque é com remuneração. A licença para tratar de interesses particulares. A gente sabe, interesse particular, se é meu interesse, não tem sentido eu continuar recebendo, né? Então, é sem remuneração. Então, a gente sabe que é, primeiro, com remuneração, segundo, sem remuneração. A gente elimina também aí, ó, a letra D. Estamos entre primeiro é com, a gente eliminou a letra D. Estamos entre A e C. Pronto. Com e sem. Então agora o que vai diferenciar para a gente é a licença para desempenho de mandato classista. Classista é aquele que eu já falei, que vai representar o sindicato, representar a classe. Nesse caso, você vai receber de lá do sindicato, da representação de classe. Então é sem remuneração, tá bom? Então a gente vai ter que, vai ser com remuneração, sem remuneração, portanto, letra C. Questão de número 3. UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2015. Auxiliar em administração. A modalidade de licença que, segundo a Lei 8.112, pode ser usufruída por servidor durante o estágio probatório é a licença para. Olha aí, pessoal. Qual é a licença que a pessoa pode usufruir, utilizar durante o estágio probatório? Eu já coloquei, lembra aquelas 4 primeiras, né, que eu coloquei? Aí ele coloca para exercer atividade política, estar em atividade de capacitação, participar de programa de pós-graduação estrito sensu no país, tratar de interesses particulares, desempenhar mandato classista. Olha aí, vamos lá. A gente tem que... Eu vou de baixo para cima. Desempenhar mandato classista não pode no estágio probatório. A gente já viu isso, né? Não pode no estágio probatório. Isso aí não tem sentido. Você vai representar a sua classe, você acabou de chegar, você nem tem direito. Meu filho, tenha calma, espere aí os 3 anos, né? Tratar de interesses particulares. Eu só posso pedir isso se eu estiver fora do probatório. É uma coisa assim, eu não quero mais ir trabalhar não, quero passar um momento meu agora aqui, ganhei na loteria, quero passar 3 anos aí, até 3 anos viajando, sendo mochileiro pelo mundo. Então, beleza, você que escolheu, então, a critério, né, da administração, você não recebe também e você também não pode estar no estágio probatório. Para participar de programa de pós-graduação estrito sensu, a gente acabou de ver também, né, se você quer... participar de um programa como esse, né, que trata de afastamento, né, nem de licença, né, você não pode estar no estágio probatório, né? Se fosse segundo a Lei 12.772, beleza, né? Mas, né, não pode, certo? De acordo com 8.112, não pode. A outra, estar em atividade de capacitação, ou seja, participar de atividade de capacitação. A capacitação é a cada quinquênio, 5 anos, você já é estável. Então, a cada 5 anos. Você só pode quando você passar os 5 anos, né? Nem meu 3º ano. Não. 5 anos a cada quinquênio, você pode ter direito a até 3 meses, certo? Então, também não é essa situação. Só sobrou o quê? Atividade política. Então, o único que pode é por atividade política. Só para a gente reforçar aqui, ó, quais são as licenças e afastamentos que são permitidas no estágio probatório? Motivo de doença da pessoa da família, motivo de afastamento, cônjuge ou companheiro, para serviço militar, para atividade política, afastamento para exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo ou missão no exterior, participação em curso de formação. Ou seja, eu nem falei aqui, né? Mas no caso, eu já falei lá nos vídeos iniciais em que eu falava sobre isso, que você pode também ter se afastado para participar em curso de formação. Tipo, o cara passou por um concurso da PRF, lá você tem que ter um curso de formação inicial, né? Então, aquele curso de formação inicial, por mais que você esteja no estágio probatório, você pode. Você vai, o seu estágio probatório aqui é suspenso, né? E aí você está lá na sua atividade lá para poder saber se você vai mudar de concurso ou não, mudar de cargo ou não, se vai para o próximo ou não. Ou seja, aqui nós temos que é a letra A nossa resposta correta. 5. Para responder à questão abaixo, considere o regime da Lei 8.112. Considere as seguintes licenças que um servidor público tem direito: licença para atividade política, licença para capacitação, licença para tratar de interesses particulares. Ponto.
A remuneração, ainda que parcial ao servidor, vamos analisar. E aí você já pode dar o print e responder e marca a bolinha aí, ó, no seu celular e me marca lá no Instagram para saber se você acertou. Dessas que a gente acabou de mencionar, a remuneração, ainda que parcial ao servidor, está incluída em todas as três? Vamos lá. A gente tem licença para atividade política, capacitação, licença para tratar de interesses particulares. Ó, para capacitação nós já temos certeza que sim, né? Ou seja, está incluído em todas as três? Pode ser que sim, vamos ver, né? Licença para atividade política. A gente sabe que licença para atividade política, ela parcialmente sim, né? A gente vê aquela situação, tem aquele período lá de 3 meses que sim. Então, parcialmente sim. Então, não está incluído nas três. Qual é a última? Interesses particulares, a gente sabe que não, né? Então, interesse particular, você não tem direito à remuneração. Então, vamos analisar. Não está incluída em nenhuma delas? Não, a remuneração ela está incluída na licença para capacitação integralmente. Então, letra B também é eliminada. Não está incluída apenas na primeira. Ele fala mesmo que parcialmente. Parcialmente, ele está na primeira. D. Não está incluída apenas na segunda. Não, na segunda é que ele está incluída, né? A remuneração. Então, sobrou a letra E. Não está incluída apenas na terceira. Pronto, perfeito. Ou seja, a remuneração, ainda que parcial ao servidor, não está incluído apenas o quê? Para tratar de interesses particulares. Então, letra E. Eu sei que essa aqui vocês conseguiriam facinho. Questão de número 6. FCC, TRT, 16ª Região, Maranhão, analista judiciário. Vinícius, servidor público federal, pretende tirar licença para capacitação profissional. A propósito de tal licença, e nos termos da 8.112, é incorreto afirmar que... Então, é incorreto. O que é errado afirmar sobre a licença para capacitação profissional? A gente sabe que a licença para capacitação profissional, ela acontece a cada quinquênio, ou seja, a cada 5 anos. Ela dá o direito, né, dá a possibilidade de você ter uma licença de até 3 meses para se capacitar, né, e essa licença é remunerada. Então vamos analisar agora aqui os itens. É concedida sem prejuízo da respectiva remuneração do servidor. Ele está pedindo o que é incorreto, certo? Então é concedida sem prejuízo? Não, isso é correto, ela é concedida sem prejuízo. Letra B. Se pode dar após cada quinquênio de efetivo exercício? Isso também está correto. Verdadeiro. É concedida no interesse da administração? Verdadeiro, né? Então, você só pode sair para a licença de capacitação profissional no interesse da administração. Se dá com o afastamento do exercício do cargo efetivo? Sim, né? Essa licença, ela dá esse direito, né? Para você se afastar e passar 3 meses fora. Tem como prazo máximo o período de 2 meses? Não, são 3 meses, certo? Então, o incorreto é a letra E. Essa aqui estava muito fácil, né? Essa questão aqui. Para quem viu o vídeo mesmo, se prestou atenção, essa aí tá moleza. 7, questão 7. Copesem, o FPI 2018, técnico de tecnologia da informação. A banca Copesem. A Lei 8.112 concede direito de licença ao servidor com relação ao dispositivo legal inserido na lei. Não pode ser conferida concessão de licença ao servidor, certo? Então, quais dessas licenças listadas abaixo não podem ser concedidas ao servidor? Para o serviço militar, para o serviço militar, ela pode ser concedida inclusive no estágio probatório, né? E não para a contabilização do efetivo exercício. Não tem direito à remuneração também. B. Para tratar de interesses particulares estando em estágio probatório? Peraí, né? Peraí, para quem assistiu esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, essa questão aí, facílima. Você não pode tratar de interesse particular se você ainda está no estágio probatório, né? Então essa aqui é a letra B, já de cara. Para atividade política? Pode. Capacitação? Pode também, né? Lógico que a cada quinquênio, a gente acabou de ver até na questão anterior, cada quinquênio, no interesse da administração, tem direito a até 3 meses de forma remunerada. Para capacitação, isso, né, a gente acabou de ver. Para desempenho de mandato classista também, mas só se você for estável, certo? Então vamos lá. Questão 8. Até agora, até a questão 10, a gente vai estar tratando de licença somente. E as outras 5 do final, a gente vai tratar de afastamentos. A Lei 8.112 prevê a concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge. Nos termos da referida lei, essa licença é deferida por prazo de... no artigo 84, parágrafo 1º, ele vai trazer para a gente por quanto tempo e se a pessoa tem direito à remuneração ou não.
certo? Você pode até não lembrar o tempo, mas você sabe que afastamento para acompanhar, né, cônjuge, né, no caso licença por motivo de afastamento do cônjuge, ela não tem remuneração. Então só o fato de ser sem remuneração, você já ficaria entre C e D. Só que como você vai lembrar, que você acabou de ver nesse vídeo aqui, a licença por motivo de afastamento do cônjuge não tem prazo determinado, enquanto durar o afastamento, né, da pessoa com que você for acompanhar, certo? Então é por tempo indeterminado e sem remuneração, tá bom? Então, letra C. Vamos agora para a questão 9, analista judiciário, TRT, nona região, questão de 2010, a questãozinha já antiga, né, mas muito boa. Sobre as licenças previstas na Lei 8.112, é correto afirmar: A. O servidor terá direito à licença sem remuneração para atividade política durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Perfeito, perfeitíssimo, artigo 84. A gente já tinha visto isso. Após, né, o registro da candidatura, né, ele vai ter o direito lá, né, de receber por 3 meses, mas antes ele não tem, né? Então, já é a letra A. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo. A licença por motivo de afastamento, letra C. A licença por motivo de afastamento do cônjuge pode ser concedida no máximo por 2 anos consecutivos? Não. Lá não especifica, né? Ele fala que é o quê? Por tempo indeterminado, né? Letra D. Após cada triênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Ah, meu Deus, quem viu esse vídeo aqui sabe que a cada quinquênio são 5 anos, essa aí também molezinha. Não faz jus à licença por motivo de doença em pessoa da família, se a doença for do padrasto ou madrasta do servidor. Não, nada a ver, isso aí pode sim ser madrasta, cônjuge, companheiro, filho, enteado, todo mundo, desde que conste no assentamento funcional do servidor. E que, obviamente, a junta médica declara que você é essencial para aquela pessoa, para aquela ajuda, né, para aquele assessoramento, enfim, dar aquele apoio. Pedro, questão de número 10, a última questão aqui de licença. Essa questão aqui é da CESP, né? Eu trouxe uma, geralmente eu não trago CESP, porque é certo ou errado, mas eu quis trazer essa aqui. Pedro é servidor público federal, regido pela 8.112. Ana, esposa de Pedro, é médica da iniciativa privada. Ana ganhou uma bolsa de 2 anos para fazer especialização em cirurgia plástica na Inglaterra. Pedro quer acompanhá-la e, para isso, solicitou a licença do serviço público. Com base nessa situação hipotética e no que dispõe a Lei 8.112, julgue o item subsequente. A licença prevista na lei para afastamento de Pedro é sem remuneração ou com remuneração. Vamos lá. Ou seja, essa situação aí, ela poderia se enquadrar em 2, né? Sendo que, são 2 anos apenas. Então, ele pode se utilizar da licença para tratar de interesses particulares ou da licença para acompanhar cônjuge, né? Por quê? Porque nesse caso específico aí, ele vai acompanhar cônjuge em outro país. E lá no artigo 84, que trata da licença por motivo de afastamento de cônjuge, ele fala: poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício de mandato eletivo dos poderes executivos e legislativos, certo? Então, essa licença é por prazo indeterminado, sem remuneração. Então, como ele vai precisar somente de 2 anos, ele poderia, além dessa licença que eu acabei de falar, ele poderia também pegar a licença para tratar de interesses particulares, certo? Que trata lá no artigo 91. Ou seja, a licença prevista na lei para o afastamento de Pedro, independente de ser qualquer uma das duas, elas são sem remuneração, certo? Então, correto, sem remuneração. E agora nós vamos para a questão de afastamento, certo? Maria, servidora pública civil da União, afastar-se-á de seu cargo para servir em organismo internacional de que o Brasil participe. Nos termos da Lei 8.112, referido ao afastamento, dar-se-á
E aí a gente tem, ó, lá no artigo 96, fala assim: o afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Então, aqui tem com perda na metade da remuneração? Não. Com perda total da remuneração? Sim. Letra B. Sem perda da remuneração? Errado. Com perda de 1/3? Errado. Sem perda da remuneração e ainda terá direito a vencimento adicional em prazo de... Errado também, certo? Então, letra B. Questão de número 12. Universidade Federal do Espírito Santo, assistente em administração, prova de 2011. Essa questão aqui ela é bem grande, né? Sobre o regime jurídico de afastamentos previsto na Lei 8.112 de 90, assinale a afirmativa incorreta. O ônus da remuneração, na hipótese de cessão para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, sendo a cessão para órgãos e entidades de Estado, Distrito Federal ou dos municípios, será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais cargos. Isso aqui é verdadeiro, né? A gente viu, tá lá no artigo 93, parágrafo 1º. Eu falei, somente vai manter, né, o cedente não vai pagar quando for federal, né? Nos demais casos, quem paga é o cessionário. Letra B. O servidor investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo de remuneração no cargo efetivo. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Perfeito, artigo 94, inciso 2, a linha A. Certo? A gente também já viu isso. Se é vereador, tem compatibilidade de horário, ele pode trabalhar nos dois, receber os dois, sem problema. Letra C. O servidor poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial por até 4 anos. Até aqui, beleza. Prorrogáveis por mais 4 anos a critério da administração. Erradíssimo. Artigo 95, parágrafo 1º, vai dizer que não pode ser prorrogado. Então, a alternativa que nós estamos buscando, incorreta, é essa, tá? Letra D. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença, capacitação ou estudo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Perfeito, né? Porque, mestrado, apesar do mestrado ter duração de 2 anos, são 3 anos porque você tem que ser estável, ou seja, tem que passar por estágio probatório. Para o doutorado tem em média 4 anos, então a pessoa, né, vai ter um afastamento aí de 4 anos para poder cursar, então você tem que já estar na instituição há pelo menos 4 anos e depois você tem que ficar o tempo que você ficou afastado, pelo menos, para poder ter um próximo afastamento. Os servidores beneficiam, e mais você não pode ter, né, tido essas outras licenças aí dentro do prazo de 2 anos. Letra E. Os servidores beneficiados pelo afastamento para a realização de programa de mestrado e doutorado terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Perfeito. Isso ou você tem que pagar o tempo que você ficou fora, caso você queira pedir exoneração ou fazer outra coisa. Questão número 13. Estamos na reta final aqui, estamos quase acabando. IFAP, assistente em administração. É correto afirmar que, letra A, não poderá ser concedida licença para atividade política ao servidor em estágio probatório? É falso, né? Pode ser concedida para o servidor. Letra B. O servidor poderá, após 5 anos de efetivo exercício, observadas algumas condições, se afastar do exercício do cargo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Essa questão aqui, eu ficaria com o pé atrás, esse item. Só porque observadas algumas condições. Porém, de fato, se observadas algumas condições, sim. A gente sabe, 5 anos, ou seja, quinquênio. Se afastar do cargo também, com a respectiva remuneração, correto. 3 meses, até 3 meses, correto. Participar de curso de capacitação profissional, correto também. Então, apesar de ter só observado algumas condições, sim, que é o quê? Interesse da administração, beleza. Então, observadas essas condições, sim, correto. Letra B está correta. Poderão ser concedidas ao servidor em estágio probatório licenças para o trato de assuntos particulares? Não. Para assunto particular, somente quem está estável já. O servidor investido em mandato eletivo federal, estadual ou distrital será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Não é no caso, nesse caso aí, do servidor do mandato eletivo federal, estadual ou distrital, a gente sabe que lá não tem sendo optar pela remuneração. Não tem nesse caso, está lá no início, que a gente acabou de ver, a gente viu lá atrás, então não tem, não pode. E letra E, o servidor que sofrer acidente em serviço será licenciado com remuneração proporcional ao tempo de contribuição? Não, será com o seu salário total.
Questão de número 14, IFMS Pedagogo, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, prevê a concessão de afastamentos e licenças aos servidores públicos. Entretanto, a referida lei determina quais afastamentos e licenças podem ser concedidos aos servidores em estágio probatório. Mais uma que a gente já viu, né? O que é que pode ser concedido ao servidor de licença e afastamento durante o estágio probatório. Assinale a alternativa que apresenta um afastamento ou uma licença permitida a um servidor em estágio probatório. Então, vamos lá. A licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro. Sim, já de primeira, né? Lá no artigo 20 da 8.112, nem tema específico desse vídeo aqui, lá no parágrafo 4º do artigo 20, ele vai dizer: ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos 1 a 4, 95, 96, 94, 95, 96, enfim, vai trazer todos que podem pra gente, certo? E a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro é um deles, né? Que está lá no artigo 81, nos incisos de 1 a 4, né? Aqueles 4 primeiros lá que eu mostrei a vocês. Então, a letra A, com certeza. Licença capacitação, não pode, somente quem é estável. Tratar de interesses particulares, só quem é estável. Desempenho de mandato classe C, meu amigo, tenha calma, você quer representar o sindicato? Passa os seus 3 anos aí, tenha calma. Afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo em qualquer esfera da administração pública. Esse aqui é a pegadinha. Você ficaria entre letra A e letra E. Por quê? Porque você pode ter um afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na esfera federal. E aí ele coloca em qualquer esfera da administração pública. Então, a letra E, a única coisa que traz assim que para enganar a gente é isso, porque curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Não é em qualquer esfera. Se eu passei em um concurso municipal, estadual, não vale, somente se for federal. Então essa letra E, ela era a que estava mais assim para a pessoa poder ter aí um equívoco, né, se enganar, mas a correta é a letra A. No que diz respeito aos afastamentos, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, essa é a última questão do nosso vídeo, estamos aqui na reta final. No que diz respeito aos afastamentos, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União estabelece que pode ser concedido afastamento para o servidor participar de programa de pós-graduação em estrito sensu, desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente ao exercício do cargo efetivo ou mediante compensação de horário. Corretíssimo, não é nem PEN, é PLIM, corretíssimo, né? Então, artigo 96A vai tratar disso aí pra gente. Então, já é a correta a letra A. Afastamento do servidor para estudo e missão no exterior não excederá 3 anos, não, a gente sabe que são 4 anos. C. Pode ser concedido afastamento para o servidor exercer cargo público de provimento efetivo ou temporário em outro órgão da entidade da União, Estado, Distrito ou dos municípios, né? Ó, o seguinte, letra C. Pode ser concedido afastamento para o servidor exercer cargo público de provimento efetivo ou temporário em outro órgão? Não, é só temporário, né? Efetivo você exerce no seu órgão mesmo. D. Afastamento do servidor investido em mandato de vereador implicará em perda total da remuneração, ainda que haja compatibilidade de horário? Não, se houver compatibilidade de horário, não há essa perda da remuneração, você pode ficar atuando nos dois, tá bom? No próximo vídeo nós vamos tratar das concessões e também do tempo de serviço, então recomendo a você que se inscreva no canal. Vou trazer uma frase aqui para vocês pensarem um pouquinho sobre motivação. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente. Zig Ziglar. Então, é importante isso, né? Porque a gente fica... Às vezes tem um vídeo, tem que estudar a lei, tem que fazer tudo aquilo, tem que trabalhar, fazer tanta coisa. E às vezes a nossa motivação, ela simplesmente acaba. Você tem que focar no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É passar no concurso, é ter uma vida mais confortável, é poder ajudar a sua família, se ajudar, é poder comprar um celular, ter um carro, fazer tudo aquilo. Meu amigão, você tem que tomar banho todo dia. Então você tem que estudar o máximo que você puder. Obviamente tem um tempo de descanso, mas não esqueça de tomar o seu banho, ou seja, de ter a sua dose de motivação diária, tá bom? Então, o seu comentário é importantíssimo aqui no canal, fortalece a nossa comunidade, faz com que o nosso vídeo tenha
maior alcance, ou seja, mais pessoas vão ser beneficiadas com esse vídeo, de diversas áreas, pessoas que vão fazer diversos concursos e tenham as suas vidas transformadas. Então, inscreva-se, deixe o seu like e se você quiser receber a notificação assim que eu lançar o próximo vídeo, basta clicar no sininho e clicar em ativar notificações, tá bom? Espero que vocês estejam bem, que a aprovação venha certa e não esqueçam de me chamar para o churrasco. Tchau, tchau, até o próximo vídeo e valeu!